No próximo capítulo da novela Vale Tudo, a tensão entre Raquel e Ivan finalmente dá lugar a um momento de reconciliação. Depois de tantos desencontros, os dois deixam o orgulho de lado e fazem as pazes, num reencontro cheio de emoção e palavras sinceras. Mas enquanto o amor tenta se reerguer, o clima em outros cantos da trama é de puro conflito. Renato se vê no meio de uma confusão inesperada. Ele precisa intervir para separar uma briga acalorada entre Marco Aurélio e Tiago, antes que a situação fuja do controle. E não para por aí. Fernanda, com seu charme sutil, se aproxima cada vez mais de André, despertando o ciúme de quem menos se espera. Enquanto isso, Maria de Fátima prova mais uma vez que não sabe lidar com críticas. Ao ouvir os comentários sinceros de Solange sobre seus vídeos nas redes sociais, ela se irrita e reage mal, deixando claro que só aceita elogios. Do outro lado da cidade, Ivan, determinado e incisivo, garante a Luciano que vai provar por A mais B que a atual gestão da TCA está levando a empresa direto para o colapso, e ele não pretende descansar até ver a verdade exposta. Tiago, por sua vez, acaba escutando algo que o deixa abalado. Marco Aurélio revela que Helena, no auge de seu descontrole, colocou sua própria vida em risco ao incendiar a casa. Chocado, mas disposto a recomeçar, Tiago decide perdoar Helena e virar essa página dolorosa do passado. Já Daniela, em uma conversa com André, diz estar cada vez mais desconfiada de Gilda e seus comportamentos estranhos. O que será que ela anda escondendo? E enquanto todos se ocupam com seus próprios dramas, Marco Aurélio dá mais um passo sombrio. Ele decide envolver Rubinho em uma transação ilegal, usando o rapaz como laranja em seus negócios escusos, sem que Rubinho sequer desconfie do perigo que está prestes a enfrentar. A cada capítulo, os segredos vêm à tona, alianças se desfazem e novos caminhos são traçados. E o próximo promete ser eletrizante. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente uma nota de 0 a 10 para a novela. Marco Aurélio decide que Tiago precisa virar homem e arma um plano secreto envolvendo uma mulher paga para seduzir o próprio filho. O que era para ser apenas uma viagem entre pai e filho se transforma numa armadilha emocional com consequências irreversíveis. Entre mentiras, manipulação e um despertar doloroso, Tiago descobre a verdade de forma devastadora. Mas o que ele faz depois vai te surpreender. Marco Aurélio atravessa o corredor da mansão com passos largos, o telefone colado ao ouvido e a voz baixa, calculada. Tudo certo com a pousada? Quero descrição, Freitas. Sem margem para erro. Ele não pode desconfiar de nada. Do outro lado da linha, Freitas confirma os detalhes, enquanto Marco caminha até o terraço, onde Tiago o espera, distraído, folheando uma revista de mergulho. O pai o observa por alguns segundos, analisando cada traço da timidez que tanto o incomoda. E aí, meu filho, tá preparado para uma viagem que vai mudar sua vida? Pergunta com um sorriso controlado. Tiago levanta os olhos, surpreso e empolgado. Vai ser só nos dois mesmo? Tipo, pai e filho? Só nós dois. Para ti, sol, mar e liberdade, ele responde, piscando com cumplicidade. Tiago sorri, meio sem jeito, tentando esconder o entusiasmo. É raro receber esse tipo de atenção do pai. Ele nem imagina que, por trás do convite espontâneo, há um roteiro cuidadosamente ensaiado, onde cada passo já foi decidido antes mesmo que ele arrumasse a mochila. Horas depois, no saguão do aeroporto particular, Marco Aurélio ajusta o paletó enquanto conversa em voz baixa com Freitas, escondido atrás de uma coluna. Ela já tá lá, né? Quero ela à vontade, bonita, casual, nada vulgar. Ele precisa acreditar que foi o destino. Tá tudo no jeito, doutor. Ela já tá na piscina, responde Freitas com precisão quase militar. Marco Aurélio desliga, guarda o celular no bolso
e retorna para junto de Tiago, que observa o jatinho com um brilho nos olhos. Esse avião é incrível. Eu nunca voei assim antes, diz o garoto, tentando soar confiante. Acostume-se, Tiago. Homens que sabem o que querem não pegam fila, responde Marco, lançando-lhe um olhar de aprovação. E hoje é o primeiro dia do resto da sua vida. Tiago ri, meio encabulado, e entra na aeronave sem fazer ideia de que está sendo conduzido para dentro de um teatro, onde ele será o protagonista, sem saber do roteiro, sem saber da plateia. Enquanto o jatinho levanta voo, cortando o céu dourado da tarde, Vera, na pousada, já observa a piscina com um olhar atento. Os cabelos soltos, o vestido leve e um sorriso ensaiado nos lábios. Ele vai chegar logo? Ela pergunta a um dos funcionários, disfarçando o nervosismo. O funcionário apenas confirma com a cabeça. E agora... O plano entra em ação. Marco Aurélio desce os degraus da pousada com a segurança de quem acredita ter o mundo na palma da mão. Seus óculos escuros refletem o brilho da piscina lá fora, onde o sol se espalha em ondas douradas. Ele faz um sinal discreto com a cabeça para o recepcionista e sussurra. Tudo no lugar? Como o senhor pediu. Ela tá lá fora, à espera. No jardim, Vera ajeita os cabelos e cruza as pernas lentamente, enquanto mexe o canudo no copo com suco de laranja. Ela repassa mentalmente o script que ouviu pela última vez de Freitas no telefonema da noite anterior. O garoto é tímido, fale pouco, deixe ele falar. E sorria. Sempre sorria. Ela respira fundo. Não é a primeira vez que é paga para seduzir alguém, mas dessa vez é diferente. A vítima tem nome, idade, jeito, sonhos, e é só um garoto. Tiago aparece ao longe, usando uma bermuda azul marinho, toalha no ombro, olhando para os lados como quem ainda tenta entender onde está. Ele para por um segundo ao notar Vera. Ela está ali, sozinha, bronzeada, com um sorriso leve e olhar penetrante. Marco Aurélio observa tudo de longe, de trás da cortina da varanda superior. Ele segura um copo de uísque, sem beber, os olhos fixos na movimentação como quem dirige um espetáculo. Vai, moleque, mostra que eu não me enganei em te dar essa chance, murmura quase como uma torcida. Vera se levanta com naturalidade, caminha até a borda da piscina e com um tom doce e sem forçar nada diz: Ei, nadador, você sempre treina assim de surpresa? Tiago se vira, sem entender se ela está falando com ele. O rosto dele fica corado imediatamente. Não, é que gosto de nadar sozinho. Me ajuda a pensar. Ela sorri, senta-se na espreguiçadeira ao lado e o encara de forma leve. Você tem um estilo bonito. É raro ver alguém nadar com tanta fluidez. Tiago balança a cabeça, sem saber o que responder. Ele passa a mão pelo cabelo molhado e força um sorriso. Obrigado. Eu só gosto de água. Sempre gostei. Vera percebe o nervosismo e alivia a tensão com outro sorriso. E o que mais você gosta além da água? Ele pensa. Olha para ela. Sente o rosto quente. Mas antes que possa responder, Marco Aurélio aparece na sacada e interrompe. Tiago, vamos jantar daqui a pouco. Troca de roupa. Tiago assente com um aceno meio sem graça. Vera aproveita para lançar um último olhar cheio de charme. Te vejo mais tarde? Talvez. Ele responde, tentando parecer mais firme do que sente. Enquanto entra no quarto para trocar de roupa, Tiago encosta a porta e encosta a cabeça nela. O coração dispara. As mãos suam. Algo dentro dele se confunde entre excitação e estranheza. Lá fora, Marco Aurélio desce novamente para conversar com Freitas ao pé do ouvido. A abordagem foi sutil. Melhor do que imaginei. Amanhã ele acorda diferente. Mas Vera, sentada novamente, segura o copo com força. Algo na forma como Tiago a olhou mexeu com ela. Pela primeira vez, talvez, ela não queira seguir o roteiro. E o que ela vai fazer a seguir
pode colocar tudo a perder. A brisa da manhã entra suave pela janela entreaberta do quarto de Tiago. Ele desperta devagar, ainda sentindo o eco do que viveu no dia anterior. A imagem de Vera se aproxima como uma onda, confusa e marcante, preenchendo sua mente com uma mistura de curiosidade e inquietação. Ele desce para o café da manhã e encontra a mesa posta, mas a cadeira de Marco Aurélio está vazia. Enquanto belisca um pedaço de fruta, escuta passos leves vindo do jardim. É ela. Vera se aproxima com um sorriso tímido, mas dessa vez não parece uma personagem em cena. Seu rosto está mais calmo, o olhar mais verdadeiro. Ela senta-se ao lado de Tiago e, por um momento, os dois apenas compartilham o silêncio. "Dormiu bem?" Ela pergunta, partindo um pedaço de pão. "Não muito. Fiquei pensando em algumas coisas", responde ele, olhando para o prato, sem coragem de encará-la de frente. "Tipo?" Tiago hesita. Puxa o ar devagar e solta como se estivesse tentando se entender. "Tipo, por que você veio falar comigo daquele jeito ontem?" Tão de repente, ela engole em seco. A pergunta veio mais rápido do que esperava. Finge uma naturalidade que já não domina mais. "Você parece diferente, e eu achei que merecia ouvir algo bom." Ele finalmente a encara, os olhos transparentes. "Ou achou que eu parecia fácil de ser enganado?" Vera sente o golpe. Suas mãos tremem levemente ao segurar a xícara. Ela força um sorriso. "Não foi isso. Você não é fácil de enganar, Tiago. É por isso que..." Ela se cala. A frase fica no ar, inacabada. Tiago recua um pouco na cadeira. O desconforto é palpável. "É por isso que o quê?" Antes que ela possa responder, Marco Aurélio entra no ambiente com uma energia forçada. "Olha só, o casal do momento. Já tão enturmados assim, hein?" Ele brinca, servindo-se de café. Vera se levanta discretamente, pega um suco e diz: "Vou tomar lá fora. Bom café, Tiago." Marco a acompanha com os olhos até ela sumir no jardim. Depois se senta diante do filho, cheio de orgulho. "Ela é maravilhosa, não é?" Tiago permanece em silêncio. Marco sorri como quem já sabe a resposta. "Sabe o que eu mais gosto em você, Tiago? É que no fundo você é melhor do que pensa. Só precisava de um empurrãozinho." Tiago aperta os talheres, o maxilar travado. A frase soa mais pesada do que deveria. "Que tipo de empurrão o senhor me deu, pai?" Marco ri, mas não responde. Apenas se levanta e dá um tapinha no ombro do filho. "Você vai me agradecer depois. Pode confiar." E sai, deixando Tiago sozinho com um amargo na boca e uma dúvida latejando. Será que tudo aquilo foi armado? No jardim, Vera respira fundo e disca um número escondida entre as árvores. "Freitas, eu não sei se vou conseguir continuar. Ele é só um menino e tá acreditando em tudo." Do outro lado da linha, a resposta é curta e direta. "Só termina o serviço. Ou Marco Aurélio vai acabar com você." Ela desliga. Mas o que ela vai fazer agora? Pode ser o começo do fim. Tiago se senta na beira da cama, os cotovelos apoiados nos joelhos, as mãos cobrindo o rosto. A brisa que entra pela janela já não traz paz. A pousada, que parecia um refúgio de verão, agora pulsa um desconforto estranho. Ele não consegue parar de pensar em Vera, nas palavras dela, no jeito como fugiu do café da manhã, e principalmente no tom enigmático de Marco Aurélio. Ele desce devagar pela escada de madeira, ouvindo ao longe o som abafado de risadas vindo do jardim. Quando se aproxima, vê Marco brindando com Freitas à beira da piscina, taças erguidas, como se tivessem vencido uma batalha. "Ao nascimento do homem que meu filho está se tornando", diz Marco, com a voz carregada de falsa nobreza. "Ele saiu do casulo, Freitas, e agora pode voar." Tiago se esconde atrás da mureta e escuta tudo, o coração apertado. Ele não entende bem o que está ouvindo, mas sente que algo está fora do lugar. "E a Vera? Tá satisfeita com o desempenho dela?" questiona Freitas com ironia. "Pagando bem até borboleta dança, meu amigo."
Tiago se afasta cambaleando. Cada palavra pesa mais que a anterior. O mundo desmorona dentro dele. O olhar de Vera no café da manhã. O jeito como Marco forçou o jantar. Tudo começa a fazer sentido. Ou, melhor, a perder o sentido. Ele caminha até o pier da pousada, os olhos perdidos no horizonte. Vera está lá, de costas, olhando o mar. Ela se vira ao escutar os passos. Tiago, foi tudo armado, né? A pergunta vem seca, direta, sem arrodeios. Vera arregala os olhos. Tenta responder, mas o nó na garganta não deixa. Meu pai te pagou para me seduzir, foi isso? Tiago, me escuta. Eu não queria... A voz dela falha. Responde. Só isso, sim ou não? Ela baixa os olhos. As lágrimas começam a escorrer sem permissão. E então, finalmente, ela solta. Sim. Tiago dá 2 passos para trás como se tivesse levado um soco no estômago. Eu sou só um projeto para o meu pai. E você foi parte do plano. No começo, sim. Mas depois... Tiago, eu juro. Depois eu vi quem você era. E me odiei por estar nisso. Você deveria ter dito antes. Ele sussurra, a voz embargada. Antes de me fazer acreditar que alguém me via? De verdade. Ele sai andando, os olhos marejados, o corpo leve de tanto peso que acabou de cair, e pesado de tudo o que ficou. No salão principal, Marco Aurélio ouve passos apressados. Ele se vira e vê Tiago entrando com os olhos vermelhos. O que houve, meu filho? Tiago para diante dele, firme. O silêncio que antecede o confronto é uma tempestade. Eu descobri tudo, pai. A Vera. O plano. O preço da minha transformação. Marco abre um sorriso cínico. Mas antes que diga qualquer coisa, Tiago solta uma frase que muda o tom do momento. E agora você vai ouvir o que eu nunca tive coragem de dizer. Marco Aurélio se recosta na poltrona de couro da pousada, cruzando as pernas com elegância forçada. Ele gira o copo de uísque na mão, como se nada pudesse tocá-lo. Mas seus olhos estreitam quando vê Tiago à sua frente. Não é mais o mesmo garoto tímido de antes. É um jovem com os punhos cerrados e o olhar cheio de mágoa. O que você acha que está fazendo, Tiago? Ele pergunta, ainda no controle da voz. Tiago dá um passo à frente, o peito arfando. Pela primeira vez, pai, eu tô me ouvindo. E dessa vez, você vai me ouvir também. Marco sorri com desdém, leva o copo aos lábios. Que drama é esse agora? Tá magoado por quê? Por ter virado homem? Tiago fecha os olhos por um segundo, tentando controlar o choro que arde nos olhos. Você não me deu a chance de ser nada, pai. Só empurrou uma versão de homem ideal, que só existe na sua cabeça. Eu te livrei da vergonha de ser fraco, de ser mole demais, sensível demais. Você tinha que aprender a se impor. Se impor? Tiago ri, amargo. Você confundiu força com frieza. Confundiu amor com controle. Confundiu presença com pressão. Marco se levanta, agora visivelmente irritado. Cuidado com o que diz, moleque. Não sou mais seu projeto, pai. Sou seu filho. Ou pelo menos, era pra ser. Marco respira fundo, tenta reverter a situação. Você tá agindo feito uma criança. Aquilo com a Vera era só um empurrãozinho. Não! Era um golpe! Tiago interrompe, a voz cortando o ar como navalha. Você pagou uma mulher para me fazer virar homem e chamou isso de cuidado. Mas sabe o que você fez de verdade? Me ensinou a desconfiar do amor. O silêncio que se instala agora não é incômodo, é devastador. Marco não tem resposta. Só encara o filho, tentando entender em que momento perdeu o controle. Tiago respira fundo e caminha até a porta. Antes de sair, se vira com os olhos marejados. Eu não vou me tornar o homem que você quer. Vou me tornar o homem que você nunca teve coragem de ser. Ele bate a porta com força. O som reverbera pelos corredores da pousada como um rompimento definitivo. Do lado de fora, Vera o espera, sentada no jardim com os olhos inchados.
Ao vê-lo, se levanta devagar. Eu sei que não tenho direito de te pedir nada, mas eu precisava te ouvir uma última vez. Tiago encara ela por um longo instante, o peito apertado, a alma dividida, e no olhar dele surge uma escolha prestes a ser feita. Uma decisão que não foi ensaiada, porque agora, pela primeira vez, ele é quem decide o final dessa história. Após ser desprezada por César, Maria de Fátima dá uma guinada ousada. Mira em Afonso, o rico herdeiro da família Reutemann e namorado de sua própria amiga Solange. Com frieza e charme venenoso, ela destrói o romance dos dois, conquista o altar e se muda para Paris, grávida. Mas não do marido. O castelo de mentiras começa a ruir, e o que vem a seguir vai te deixar de queixo caído. Fátima atravessa o corredor do apartamento de César com os olhos fixos na porta de saída. A frieza no olhar contrasta com o calor da tarde carioca que invade pela janela. Ela não precisa dizer em voz alta o que sente, ou o que deixou de sentir. O silêncio entre os dois é um grito abafado. Você mudou, diz César, encostado no batente com o rosto meio sombrio. Não, eu apenas acordei. Ela rebate, ajeitando a bolsa no ombro, como quem vira a página de vez. Do lado de fora, o barulho do trânsito parece ecoar o turbilhão que corre por dentro dela. Fátima sabe que César já não lhe serve. É um carro sem combustível, uma ponte que não leva a lugar algum. E ela não foi feita para ficar parada, foi feita para voar, nem que seja com asas emprestadas. Mal pisa na calçada e já sente o cheiro de um novo alvo. Como num sussurro do destino, o nome de Afonso surge pela boca de Solange. Ele vai me buscar depois do trabalho, a gente vai jantar juntos. Fátima sorri. Disfarçado, discreto, quase imperceptível. Mas por dentro, a mente dela já trabalha como um relojoeiro suíço. Afonso Almeida Reutemann, herdeiro, rico, inocente, apaixonado por Solange, essa mesma que lhe deu teto, comida e até conselhos quando ninguém mais estendeu a mão. Você merece alguém melhor, Fátima, dizia a amiga dias atrás. Mal sabia ela que estava entregando o próprio namorado numa bandeja. Ao se instalar no quarto de hóspedes da casa de Solange e Sardinha, Fátima observa tudo com olhos treinados. Cada detalhe, cada fragilidade. Sol, você trabalha tanto. E Afonso, não reclama? Ela lança, como quem joga verde para colher maduro. A amiga dá uma risadinha meio cansada. Às vezes ele acha que eu não tenho tempo para ele, mas a gente se ama, né? É o suficiente. Fátima enxerga a primeira rachadura na muralha e sabe exatamente onde bater. Só que ela não fará isso sozinha. César ainda tem seu valor, como peça de jogo, é claro. E enquanto ela traça o plano com precisão cirúrgica, já pensa no próximo movimento, se tornar indispensável para Afonso e invisível como ameaça para Solange. Afinal, o veneno mais eficaz é sempre o que vem disfarçado de afeto. E Fátima já começou a servir a primeira dose. Fátima se senta à mesa com ares de quem pertence ao lugar. O café da manhã ainda nem esfriou, e ela já está com os olhos atentos ao entorno, analisando Solange e Afonso com a precisão de um caçador que estuda sua presa. Os dois trocam carinhos apressados entre um gole de suco e notificações de celular. Desculpa, amor, tenho uma reunião daqui a pouco, diz Solange, ajeitando a blusa com um pão na mão. Afonso sorri, mas o olhar dele denuncia o incômodo, e Fátima percebe. Ah, ela percebe tudo. Vocês quase não têm tempo para conversar, né? Ela lança a frase como quem apenas comenta o óbvio, mas a pontinha de veneno já foi diluída na água. Solange ri, distraída. Vida de publicitária, né? Mas a gente se entende. Já Afonso apenas mastiga em silêncio, com um leve franzir de testa. E é aí que Fátima começa a se insinuar. Não com o corpo, mas com a presença. Está sempre por perto, mas nunca em excesso. Se mostra prestativa, sensível, um ombro amigo onde Solange pode desabafar e um eco acolhedor para os descontentamentos de Afonso.
Sabe, eu fico pensando, se fosse comigo, eu ia me sentir um pouco esquecido. Ela comenta casualmente numa conversa a sós com ele, enquanto entrega uma xícara de café. Afonso, surpreso, hesita. Você acha? Claro que não. Desculpa, eu não devia... É só que... Você parece tão carente às vezes, e ela tão ocupada, diz Fátima, baixando o olhar como quem se culpa por ser sincera demais. É um golpe com luva de veludo. E enquanto Solange corre contra prazos e deadlines, Fátima vai se infiltrando na rotina do casal. Cada passo é calculado. Quando Afonso se atrasa, é ela quem liga. Quando ele esquece o celular, é ela quem leva. Quando a raiva com Solange se acumula, é Fátima quem escuta e alimenta. Ela é incrível, mas você merece alguém que esteja inteiro com você, Afonso. À noite no quarto, ela ensaia no espelho o sorriso que vai usar no dia seguinte. O plano está em movimento, mas Fátima quer mais. Precisa plantar a discórdia de vez, mas sem sujar as mãos. E para isso, decide usar uma peça antiga do tabuleiro. César. Você ainda fala com ele? Pergunta Afonso certo dia, ao vê-la digitando no celular. De vez em quando, nada demais. Ele me procura, mas já não me importa, mente ela com voz suave. Mas por dentro, já arquitetou o próximo passo. Vai usar César como um espelho distorcido para provocar o que mais deseja, ciúme. E o jogo de máscaras está só começando, porque enquanto Afonso se perde em dúvidas e Solange se afasta cada vez mais, Fátima se aproxima, pronta para virar o tabuleiro de vez. Fátima encosta o celular na mesa com um sorriso satisfeito. A mensagem enviada a César é curta, direta e venenosa. Afonso caiu. Prepare-se. Do outro lado da cidade, o ex-amante sorri. Eles sabem o que estão fazendo e quem será a próxima vítima. A engrenagem já gira e cada dente da máquina foi lubrificado com mentiras habilmente colocadas. A primeira armadilha acontece numa noite chuvosa. Fátima esquece a bolsa no carro de César e insiste que ele a devolva na casa de Solange. Afonso chega no exato momento em que César entrega o objeto nas mãos da vilã, com um sorriso suspeito e um toque no ombro que não deixa margem para inocência. Obrigado, querido. Você sempre tão prestativo, diz Fátima, olhando de esguelha para o herdeiro que assiste a cena com o sangue fervendo. Na mesma semana, um envelope anônimo chega à empresa de Afonso. Fotos impressas mostram Fátima e César entrando juntos num hotel, a mesma fachada que ela usou para armar tudo. As imagens foram feitas por um fotógrafo que ela pagou em dinheiro vivo, garantindo que a perspectiva sugerisse intimidade. Isso é um absurdo! Ela chora nos braços de Afonso quando ele a confronta. Ele me persegue, Afonso. Tá tentando me destruir porque eu não quero mais nada com ele. A atuação é digna de prêmio. Enquanto isso, Solange começa a perceber o distanciamento. Ele tá estranho, Fátima. Você percebeu? Ela desabafa enquanto termina de preparar um relatório. A vilã se limita a um olhar triste e a uma frase calculada. Talvez ele esteja se sentindo deixado de lado. Homens são carentes, e quando a gente não vê, alguém vê. Um silêncio incômodo invade a sala. Nos bastidores, César continua colaborando com a vilã, forjando álibis, cruzando informações falsas, colocando dúvidas nos ouvidos certos. Você acha que ele acredita mesmo nisso tudo? Pergunta ele, num encontro rápido com Fátima num estacionamento vazio. Ele quer acreditar, e é isso que importa. No auge da tensão, Afonso explode. Chega! Eu cansei de ser feito de idiota! Solange, confusa, tenta entender. Você acha mesmo que eu faria isso com você? Mas ele não quer ouvir. O veneno já fez efeito. E Fátima, sempre à espreita, aparece na hora exata, com os olhos marejados e os braços abertos. Eu nunca quis isso. Mas se você ainda quiser tentar... Dias depois, o convite de casamento chega às mãos de Solange. Branco. Impecável.
com os nomes de Afonso e Fátima em letras douradas. A união está marcada. E mesmo com o coração em pedaços, Solange tenta alertá-lo. Ela está te enganando, Afonso. Abre os olhos antes que seja tarde. Mas ele já não escuta. A cerimônia acontece com pompa e tapete vermelho. Fátima atravessa a igreja com passos calculados, vestida de pureza que não lhe pertence. E enquanto os sinos tocam, Solange se afasta em silêncio, sabendo que plantou a última semente da dúvida. Uma semente que, em breve, vai germinar. Porque no fundo de Afonso, uma pergunta ainda insiste em ecoar. E se ela estiver certa? As malas estão prontas, o passaporte carimbado. A lua de mel em Paris parece um sonho impossível de desmoronar. Mas dentro do avião, enquanto Fátima cruza as pernas com elegância e brinda com Afonso em taça de cristal, o olhar do marido vagueia pela janela, distante. O brinde soa oco. A nossa nova vida, diz ela, tocando sua taça na dele com um sorriso impecável. A verdade, responde ele quase sussurrando, e Fátima finge não escutar. Na Cidade Luz, o glamour dura pouco. A rotina começa a pesar quando Afonso nota as pequenas rachaduras na armadura de perfeição da esposa. Fátima, antes atenciosa e doce, se mostra impaciente, entediada, dispersa. Passa horas no celular, inventa compromissos vagos, responde com meias palavras. Você está sempre ocupada. Com o que exatamente? Pergunta ele, encarando-a no meio do jantar. Com a vida, Afonso. Nem tudo gira ao seu redor, rebate ela, com os olhos faiscando. As discussões, antes raras, agora são frequentes. Mas a tempestade só começa de verdade quando Afonso encontra, por acaso, uma troca de mensagens suspeitas no notebook da esposa. César. Ele está acreditando em tudo. Em breve você terá o que merece. Afonso congela. O sangue gela. A taça de vinho tomba no carpete. E a dúvida que Solange plantou no altar agora floresce em forma de fúria. Ele não confronta Fátima de imediato. Observa. Recolhe, cruza dados, descobre com a ajuda de um detetive que os encontros com César nunca cessaram, apenas mudaram de endereço. O estômago revira, as mãos tremem, mas ele espera. Até que uma notícia inesperada vira o jogo. Fátima está grávida. É nosso? Ele pergunta de olhos fixos nos dela. Ela hesita, sorri forçado. Claro que é, amor. Por que não seria? Mas algo na entonação dela não cola. Afonso engole seco. Decide esperar o nascimento. Mas já marca em segredo o exame de DNA. O bebê nasce. Saudável. Perfeito. Mas o clima é pesado. Fátima insiste em celebrar, cercada de flashes e brindes. Afonso, quieto, observa. Quando o exame fica pronto, ele lê o resultado como quem assina uma sentença. Negativo. O chão desaparece. A realidade entra como um furacão pela janela do apartamento parisiense. Você mentiu para mim. Todo esse tempo. Foi tudo uma farsa, grita ele, a voz embargada pela revolta. Afonso, eu posso explicar, implora ela. Mas já é tarde. Ele pega as malas, o berço desmontado e joga tudo no corredor. Vai embora, Fátima, e leva seu teatro com você. Ela sai cambaleando, humilhada, expulsa da vida que tanto lutou para conquistar, e o pior, sozinha. Porque César, ao saber que foi usado como peão nesse jogo, também vira as costas. Você me enganou, sua cobra. Nem eu merecia isso. Com a imagem manchada, sem marido, sem amante e com um bebê nos braços, Fátima encara o espelho do banheiro de um hotel barato. E pela primeira vez, o olhar dela vacila. Mas é Fátima e afinal. E ela sabe que, enquanto houver um palco e uma plateia, sempre haverá chance de um novo ato. E é justamente nesse momento que uma proposta inesperada cruza o seu caminho. Fátima cruza o lobby do hotel com o bebê no colo e um salto trincado. A maquiagem já não esconde o cansaço, nem as olheiras, nem a vergonha. Tá devendo diária de novo, dona, avisa o recepcionista sem paciência. Ela finge não ouvir.
Atravessa o corredor com a cabeça erguida, mas por dentro, tudo desaba. No quarto, o choro do bebê ecoa pelas paredes descascadas. Ela balança a criança com uma mão e procura restos de leite com a outra. Calma, meu amor. Mamãe vai dar um jeito. Sussurra, com a voz embargada, como se tentasse convencer a si mesma. E é nesse abismo que a porta do inesperado se abre. Um envelope é escorregado por debaixo da porta. Dentro, um cartão com brasão dourado e letras serifadas. Sua beleza e inteligência não passaram despercebidas. Ligue. Há um acordo que pode nos beneficiar. No verso, o número de um intermediário internacional. Fátima franze a testa. Golpe ou salvação, murmura, enquanto encara o papel com olhos famintos. Horas depois, em um café discreto no centro de Paris, ela se senta diante de um homem de terno engomado, sotaque carregado e sorriso neutro. Ele coloca sobre a mesa uma proposta insólita. Um contrato de casamento com um príncipe europeu em decadência, disposto a pagar $1 milhão por ano em troca de uma esposa de fachada que o ajude a manter as aparências diante da família real. É um negócio, nada mais. Você terá status, viagens, liberdade. Em troca, sorri nas fotos certas, comparece nos jantares certos e mantém o nome dele fora dos escândalos. Aceita? Fátima nem pisca. E o bebê? O príncipe não quer filhos, mas há uma alternativa. No voo de volta ao Brasil, ela embala o filho nos braços com um olhar fixo no nada. E ao desembarcar, já tem o discurso pronto. Mãe, eu preciso de você. A mulher que ela desprezou no passado, que acolheu sua arrogância e suportou suas mentiras, agora é a única capaz de ajudá-la. Ele é seu neto, e você é a única pessoa no mundo em quem eu confio, diz Fátima com lágrimas nos olhos. Reais ou não, ninguém sabe. Raquel, com o semblante fechado, observa a filha. Você tem ideia do que está me pedindo? Tenho. Mas dessa vez é diferente. Raquel, apesar das mágoas, segura o bebê com ternura. Um novo vínculo se forma ali, frágil, tenso, mas possível. E enquanto a criança adormece no colo da avó, Fátima volta a vestir a armadura. Salto novo, vestido sob medida, cabelos impecáveis. O jatinho particular do príncipe já a espera na pista. Ela sobe as escadas com passos firmes, sem olhar para trás. No reflexo da janela, o olhar de César, disfarçado de funcionário do aeroporto, observa em silêncio. Ele sorri de canto. Então é aí que você vai tentar renascer, Fátima? Mas o que ela não imagina é que nem mesmo esse conto de fadas moderno virá sem suas sombras. E no altar, entre flashes, champanhe e contratos frios, um novo perigo já se aproxima. Fátima caminha pelo salão do castelo, com a postura de uma rainha consagrada. Os passos ecoam pelo mármore reluzente, enquanto criados a seguem com taças e tecidos finos. O vestido branco, bordado à mão por um estilista italiano, desliza como uma nuvem sobre o tapete escarlate. Os convidados de sangue azul e sorrisos frios a observam com um misto de curiosidade e desdém. Ao lado dela, o príncipe Constantin, esguio, envelhecido, com o olhar calculista de quem já viu o mundo ruir mais de uma vez, oferece o braço. Você nasceu para esse lugar, minha querida. Só não tente ultrapassar os limites do palco, diz, num sussurro firme, quase uma ameaça envolta em elegância. A cerimônia avança. Fátima assina os papéis como quem sela um pacto com o destino. Beijos protocolares, flashes, sorrisos forçados. O champanhe francês escorre pela taça como ouro líquido. Mas atrás da máscara da noiva perfeita, pulsa um coração inquieto. Durante o baile, ela dança entre nobres e oportunistas. Ri, encena, desliza com leveza. Mas é interrompida quando uma funcionária do palácio se aproxima discretamente. Tem alguém que insiste em falar com a senhora. Ele diz que a conhece muito bem. No salão de visitas, afastado do tumulto, César está encostado numa poltrona de couro,
com uma taça de conhaque na mão e aquele velho sorriso sarcástico no rosto. Chiquérrima, hein? Faltou só avisar que estava casando. Eu teria mandado flores ou um escândalo. Fátima arregala os olhos, mas recupera o controle num segundo. O que você está fazendo aqui? Você sabe que eu sempre apareço onde o dinheiro pinga, e onde você tá, costuma pingar alto. César se levanta. Caminha até ela devagar, como um gato em território conhecido. Ouvi dizer que o maridão tá falido, que esse casamento é só para salvar o sobrenome dele da ruína. Tô errado? E o que você quer com isso? Rebate ela entre dentes. Quero entrar no jogo. Ou você acha mesmo que vai enganar o mundo sozinha? Eu sei demais, Fátima. Sei dos contratos. Sei do bebê deixado no Brasil. Sei das mentiras, dos truques. Você precisa de mim mais do que nunca. E convenhamos, sempre fomos uma dupla imbatível. Ela hesita. O rosto dela não nega. Raiva, medo e uma centelha de saudade. César se aproxima ainda mais, até que a respiração dos dois se cruza no ar. Se você disser sim, amanhã mesmo eu te entrego o próximo passo. Um plano que pode colocar você no centro do poder. Europa, elite, manchetes, tudo seu. Basta aceitar. Fátima não responde. Apenas o encara, o coração batendo em ritmo de marcha. E ali, no meio do baile real, entre alianças falsas e ambições verdadeiras, ela precisa tomar uma decisão. Manter o pacto com um príncipe falido, ou se unir novamente ao maior canalha que já conheceu. Mas enquanto ela pondera, o destino, astuto como ela, prepara uma última cartada. Porque do outro lado do mundo, um nome esquecido reaparece nos jornais. Solange. E com uma matéria explosiva em mãos, a publicitária que Fátima traiu pode estar prestes a virar o jogo de vez. Maria de Fátima vê uma brecha no romance de Solange e Afonso e decide agir com todas as armas que tem: charme, falsidade e muita ambição. Mas o que era para ser uma conquista se transforma numa sequência de vexames, com direito a desprezo público, climão no hotel e a chegada inesperada de Rubinho, pronto para desmascará-la. Quando Fátima pensa que está por cima, o destino prepara um tombo que vai dar o que falar, e o que acontece em seguida vai te deixar de queixo caído. Maria de Fátima atravessa o jardim da mansão com passos lentos, mas o olhar acelerado. Seus olhos seguem Afonso Reutemann como um radar em perseguição. Ela observa cada gesto dele com precisão cirúrgica. A maneira como ele segura o celular, o sorriso discreto ao falar com Solange, o terno impecavelmente alinhado. Para qualquer um, ele é apenas o herdeiro bonitão e discreto da família Reutemann. Mas para Fátima, ele é um alvo em potencial. Um bilhete dourado para a vida que ela acredita merecer. Ele já tá de saco cheio da Solange, só não percebeu ainda. Sussurra para si mesma, apertando a alça da bolsa como quem se prepara para atacar. A cena é sutil. Afonso e Solange trocam algumas palavras apressadas na porta de casa. Ela reclama de mais uma reunião online e ele responde com carinho, entregando-lhe um beijo leve na testa. Mas Fátima vê diferente. Ela enxerga desgaste, rotina, fraqueza. No fundo da sala, disfarçando sua presença com um livro qualquer entre as mãos, Fátima esboça um sorriso cínico. Já começou a semear sua presença, fazendo questão de estar casualmente por perto quando o casal aparece. Ela surge na cozinha pedindo um copo d'água, aparece no corredor dizendo que esqueceu o celular, sempre no lugar certo, na hora certa, como uma sombra encantadora. Você tem andado muito tenso, Afonso. Ela comenta outro dia ao encontrá-lo sozinho na sala mexendo no notebook. Trabalho demais, responde ele seco, sem levantar os olhos. Se quiser conversar, tô por aqui. Às vezes é bom desabafar com alguém de fora. Solta, como quem oferece um ombro amigo, mas com olhos de quem entrega armadilhas em bandeja de prata. Mas Afonso sequer engata assunto. Apenas sorri de canto, agradece e volta ao que fazia. Fátima morde os lábios, sem saber se ri da ousadia ou se engole a frustração. Ele vai perceber.
Mais cedo ou mais tarde, ele vai ver o que está perdendo, pensa, ajeitando o cabelo diante do espelho da entrada. Ela ainda não sabe quando, mas já decidiu como. Vai agir com estratégia, usando o charme como arma e o orgulho como escudo. E é com esse plano em mente que ela escolhe o momento perfeito para fazer sua primeira grande jogada. Com o plano bem amarrado na cabeça, Maria de Fátima ajeita o vestido colado ao corpo e dá os últimos retoques no batom. O perfume, doce e provocante, preenche o ar antes mesmo que ela entre na sala. Ela escolheu aquele momento com a precisão de uma caçadora. Solange está em reunião virtual no quarto, Afonso está sozinho na varanda, tomando um café enquanto lê o jornal. Um cenário perfeito. E, na cabeça de Fátima, uma oportunidade de ouro. Ela desliza pelos corredores como se flutuasse, com passos que misturam leveza e intenção. Para qualquer um, pareceria casual, mas cada detalhe está cronometrado. Quando aparece, Afonso levanta os olhos apenas por educação. "Bom dia, Afonso. Que manhã linda, né?" diz ela, com um sorriso que parece esculpido em porcelana. "Bom dia, Maria de Fátima", responde ele com um tom gentil, mas protocolar, quase automático. Fátima puxa a cadeira ao lado dele sem pedir permissão e se senta com a naturalidade de quem pertence ali. Ela cruza as pernas devagar, fingindo observar a vista, mas de olho nele o tempo todo. "Sabe que eu sempre achei essa varanda a parte mais charmosa da casa? Dá uma paz. E você? Vive aqui trabalhando. Não cansa?" "É o único canto tranquilo quando não tem ninguém forçando conversa", diz Afonso, dobrando o jornal calmamente sem nem olhar para ela. A resposta bate como uma porta na cara. Fátima engole seco, mas mantém o teatro. Ri com suavidade, tentando disfarçar o constrangimento que começa a apertar o peito. "Nossa, desculpa, não quis atrapalhar. Só achei que um papo leve ia bem. Agradeço a intenção, mas estou resolvendo umas pendências. E a Solange já deve estar terminando a reunião." O nome de Solange, dito assim com tanta naturalidade, funciona como um alfinete cravado bem no orgulho de Fátima. Mesmo assim, ela se recusa a sair derrotada. Faz menção de levantar, mas ainda tenta mais uma vez. "Solange é mesmo muito dedicada, mas às vezes você devia pensar mais em você." "Eu penso", ele responde, enfim, a encarando com firmeza. "E é por isso que eu prefiro esperar por ela." Fátima paralisa por um segundo. Sente o sangue ferver sob a pele e o sorriso desmanchar um pouco. Mas ainda não desiste. Sai da varanda devagar, sem dar o braço a torcer. E enquanto caminha de volta para o interior da casa, já começa a arquitetar seu próximo passo. Um plano que envolve flores, charme forçado e uma visita surpresa que promete virar o jogo ou afundá-la de vez. No fim da tarde, Maria de Fátima reaparece com um buquê de flores nas mãos. Não é um presente, é uma desculpa e um pretexto para entrar em cena mais uma vez. As pétalas coloridas contrastam com a tensão em seu olhar, como se fossem parte de um disfarce ensaiado demais. Ela entra na casa com um sorriso estudado, como quem não quer nada, mas quer tudo. "Dona Maria de Fátima?" pergunta a governanta, surpresa ao vê-la ali sem aviso. "Trouxe isso para Solange." Mente, estendendo o buquê como se carregasse a chave para uma reviravolta. Mas a verdade está do lado de dentro. Fátima não quer Solange. Quer Afonso. E mais do que isso, quer ser vista. O plano é simples. Estar presente, parecer indispensável, fingir simpatia e conquistar pelo charme. Simples. Se Afonso colaborasse. Ele está na sala, de pé, com o celular no ouvido e uma expressão impaciente. Assim que desliga, Fátima entra. "Olha eu aqui de novo", diz, fingindo uma leveza que não sente. "Passei rapidinho só para deixar essas flores. A Solange merece um carinho, né?" Afonso agradece, mas sua atenção está distante. Ele caminha até a escada, sobe 2 degraus, depois para,
e vira-se para ela com um olhar direto. Solange está terminando uma apresentação. Melhor não atrapalhar. Imagina. Eu só vou deixar aqui e já vou embora, responde Fátima sorrindo, embora cada palavra de Afonso seja uma faca fina cravando seu orgulho. Na tentativa desesperada de permanecer mais um pouco, ela se aproxima do sofá. A gente podia aproveitar esse tempinho. Tomar um café? Conversar? Prefiro esperar por ela em silêncio, diz ele, seco como um corte limpo. A humilhação escorre pelos poros de Fátima, mas ela engole. Engole tudo. O desprezo, a indiferença, o gelo na voz dele. E mesmo com o coração disparando de raiva, ela segura o teatro. Solta um riso forçado, dá meia volta e caminha até a porta. Mas o que ela vê ao passar pelo escritório corta ainda mais fundo. Solange, sentada com o notebook no colo, digita concentrada, enquanto Afonso a observa de longe, como quem espera por algo precioso. A conexão entre os dois é clara, sólida e, pior, inquebrável. Com os dedos tremendo, Fátima segura a maçaneta, mas não sai. Em vez disso, volta a cabeça lentamente. Seus olhos brilham com uma nova ideia, uma que envolve mais do que charme ou flores. Uma ideia ousada, que começa com uma proposta inesperada para uma viagem a Paraty. Na manhã seguinte, Maria de Fátima aparece na sala com um brilho nos olhos que disfarça mal a frustração da noite anterior. Dessa vez, ela não vem com flores, nem com sorrisos falsos. Vem com uma proposta pronta, envolta em empolgação fingida e segundas intenções. Vocês viram que previsão do tempo para Paraty? Céu limpo o fim de semana inteiro. Comenta como quem joga verde esperando colher maduro. Solange ergue os olhos do celular com um sorriso tranquilo. É verdade, já estou ansiosa com essa viagem. Afonso, sentado ao lado, segura uma xícara de café e completa. Vai ser ótimo para a gente descansar. A pousada já está confirmada. A Cecília disse que é linda. Fátima então dá um passo ousado. Finge surpresa, mas já está com a resposta na ponta da língua. Nossa, que coincidência! Eu sempre quis conhecer Paraty. Nunca tive oportunidade, acredita? Diz, inclinando-se levemente para a frente, com aquele tom de vítima do destino. Se não for incômodo, eu podia ir com vocês. Prometo não atrapalhar em nada. Solange troca um olhar com Afonso. Um olhar rápido, silencioso, mas carregado de leitura. Ele hesita. E antes que possa responder, Fátima se apressa. Eu posso me hospedar em outro hotel, claro. Só queria mesmo conhecer a cidade. Ir no mesmo carro que vocês já seria uma gentileza enorme. Afonso esfrega a têmpora com os dedos, desconfortável. Fátima, não sei se é uma boa ideia. A viagem é para relaxar, sabe? Um momento mais íntimo. Claro, claro. Eu entendo. Interrompe ela, mas com o tom de quem não entendeu coisa nenhuma. Só achei que, sei lá, podia ser divertido. Solange permanece em silêncio, mas o olhar fixo nela diz tudo. Ela sabe exatamente o que Fátima está tramando. E Fátima sente. Sente como se estivesse sendo despida por dentro, como se cada gesto dela fosse lido como um livro aberto. Mesmo assim, não recua. Pelo contrário, a insistência dela agora se mistura com uma espécie de desespero mascarado por simpatia. Ela finge rir, faz piadinhas, tenta se manter agradável. Mas por dentro, o que arde é a rejeição. E no instante em que Afonso, com um suspiro constrangido, responde, vamos pensar, Maria de Fátima vê ali uma brecha. Uma mínima rachadura por onde ela pode escorregar e forçar presença. E é justamente essa teimosia que a leva a dar o próximo passo, o mais ousado até agora. Ela decide não só aparecer em Paraty, mas garantir sua hospedagem bem no mesmo hotel das secretárias da Tomorrow, como quem não quer nada, só que quer tudo. O sol de Paraty já começa a dourar os telhados coloniais quando Maria de Fátima surge no saguão do hotel com um vestido esvoaçante e um par de óculos escuros exageradamente grandes.
Ela chega como quem pertence àquele mundo, desfilando entre os hóspedes com o nariz empinado e um sorrisinho presunçoso nos lábios. Conseguiu, de maneira nada sutil, se encaixar no quarto das secretárias da Tomorrow, sob o pretexto de ser amiga íntima de uma delas. "Só vou ficar 2 dias. Prometo que nem vão notar que estou aqui", dissera mais cedo, enquanto ajeitava sua mala em cima da cama alheia. Mas a verdade era outra. Fátima planeja cada passo para encontrar Afonso casualmente pelos corredores à beira da piscina, ou no café da manhã, tudo muito bem arquitetado. E não demora muito para ela cruzar com o rapaz. Ele desce do elevador com um par de toalhas no ombro, óculos de sol e um livro de capa azul debaixo do braço. Maria de Fátima ajusta a postura num segundo, tira os óculos e força a voz mais doce que consegue produzir. "Afonso! Nossa, que coincidência! Também tá hospedado aqui?" Afonso, surpreso, engole seco antes de responder. "Você por aqui?" "Pois é. Eu falei que tinha vontade de conhecer Paraty. Me juntei com umas amigas da Tomorrow. Cidade linda, né?" "Muito", diz ele, seco, desviando o olhar. "Solange tá me esperando na piscina. Com licença." Ela força um riso constrangido e observa ele se afastar. Aquele tom indiferente soa como uma bofetada. Mas Maria de Fátima não desiste fácil. Em vez de recuar, ela interpreta o desprezo como desafio. E é com essa ideia fixa na cabeça que ela vai até o bar do hotel, pede um drink colorido e se instala em uma espreguiçadeira, como se estivesse ali apenas por lazer. Mal sabe ela que o destino prepara um verdadeiro tapa de luva. Minutos depois, Afonso aparece novamente. Mas dessa vez não está sozinho. Ao seu lado, de mãos dadas, vem Solange, linda, tranquila, rindo de algo que ele acaba de cochichar. Eles se acomodam na espreguiçadeira ao lado, ignorando completamente a presença de Fátima. E o que vem em seguida é ainda pior. O garçom, simpático, se aproxima de Afonso com um bilhete nas mãos. Afonso lê, sorri e comenta. "É do Rubinho. Vai se apresentar hoje à noite aqui no piano bar." Fátima engasga com o canudo. "Rubinho? Aqui? Justo ele?" A presença inesperada do pianista muda o rumo da noite e promete colocar Fátima diante de uma cena ainda mais desconcertante. A noite cai sobre Paraty como um véu de veludo, pontilhado pelas luzes amareladas dos lampiões coloniais. No salão elegante do piano bar do hotel, convidados se espalham pelas mesas ao som suave das teclas, enquanto taças tilintam e sorrisos discretos se cruzam. Maria de Fátima, vestida para matar, entra devagar, como se estivesse chegando em seu próprio palco. O vestido justo, o cabelo impecavelmente penteado, o olhar confiante. Ela sabe que precisa se destacar. Precisa ofuscar Solange. Precisa conquistar Afonso. Ela desliza entre as mesas até alcançar um ponto estratégico. Lá está ele, Afonso, de blazer claro, sorridente, com Solange ao lado, num daqueles raros momentos em que o carinho entre os dois parece inabalável. Fátima se aproxima, disfarçando o incômodo. "Boa noite, casal", diz ela com o tom mais forçado de gentileza possível. Solange ergue os olhos com calma, mas não esconde a surpresa. "Maria de Fátima? Você também veio?" Claro, não resisti ao convite. Mente, sentando-se sem ser convidada. "Paraty é tão inspiradora." Afonso troca um olhar com Solange, claramente desconfortável. Mas antes que a situação piore, o som do piano preenche o ambiente. Os primeiros acordes arrancam suspiros e os olhares se voltam para o palco. Lá está ele, Rubinho. Elegante, concentrado, dedilhando as notas com uma paixão que só quem conhece percebe. Fátima paralisa. Afonso, entusiasmado, aponta para o palco. "Olha só, Solange, esse é o Rubinho que te falei, o pianista prodígio. Renato está apostando alto nele." Solange sorri, encantada. "Ele é ótimo. Que presença de palco." Mas Fátima, ali ao lado, empalidece.
Engole seco como se tivesse sido traída pelo próprio destino. Rubinho levanta o olhar e a vê. Seus dedos hesitam por um segundo nas teclas. Ele reconhece Fátima e não parece nada feliz em vê-la. O momento se quebra quando Afonso comenta, sem perceber o desconforto dela. Ah, inclusive... Rubinho é muito amigo de Renato. Eles estão bem próximos agora. Até dividiram o camarim antes de subirem ao palco outro dia. Fátima fecha a mão sob a mesa. Uma pontada de pânico se espalha pelo seu peito. Rubinho agora faz parte da roda de Afonso. E ela sabe que, se ele abrir a boca, toda a sua imagem cuidadosamente construída pode desmoronar diante de todos. Rubinho termina a música com uma nota aguda, prolongada, quase teatral. Ele se levanta, agradece os aplausos e caminha diretamente para a mesa onde estão Afonso, Solange e Fátima. O silêncio se instala. Os olhos de todos se voltam para ele. Boa noite. Espero que estejam aproveitando o show, diz Rubinho com um leve sorriso. E um olhar direto, afiado, cravado em Maria de Fátima. Antes mesmo que ela consiga formular uma resposta, ele completa. Que surpresa te encontrar aqui, Fátima. A gente precisa muito conversar. Você tem uma memória muito seletiva, né? E é nesse clima carregado, tenso e prestes a explodir que a cortina do próximo capítulo começa a se erguer. Porque o que Rubinho tem a dizer pode virar a vida de Fátima de cabeça para baixo. Prepare-se para um escândalo daqueles em Vale Tudo. Maria de Fátima descobre um podre cabeludo de Marco Aurélio e usa a chantagem como arma para subir na vida, até se tornar amante do próprio executivo. Mas quando Leila flagra os dois juntinhos, o barraco explode e a vingança entra em cena. E o que acontece em seguida vai te surpreender. Um silêncio suspeito paira no corredor da TCA. Maria de Fátima, com os olhos atentos e o salto ecoando pelo piso de mármore, caminha sorrateiramente como quem fareja uma oportunidade. Ela segura uma pasta vazia só para parecer ocupada, mas seu verdadeiro objetivo é outro. Ela ouviu falar sobre uma reunião sigilosa de Marco Aurélio e está decidida a descobrir o que esse homem anda escondendo. Ela se aproxima da porta semiaberta da sala de reuniões e, sem ser notada, saca o celular do bolso com a agilidade de quem já está acostumada a se mover nas sombras. Lá dentro, vozes abafadas discutem contratos, cifras e algo muito além da legalidade. Fátima grava tudo, com a mão trêmula de excitação. Então é isso. Esse é o podre que eu precisava, sussurra, com um sorriso que mistura malícia e vitória. A gravação termina com Marco Aurélio dizendo: "Se isso vazar, minha carreira tá morta. Nem a Odete vai conseguir me proteger." A frase é uma confissão vestida de desespero e o bilhete premiado nas mãos da vilã. Ela dá meia volta, já arquitetando o próximo passo, com um brilho predador no olhar. Horas depois, ela surge de surpresa na sala do executivo. Marco Aurélio ergue os olhos do computador e franze a testa. "Maria de Fátima? O que você está fazendo aqui sem avisar?" Ela se aproxima com calma, joga o cabelo para o lado e responde: "Eu vim fazer uma proposta irrecusável." Ele se ajeita na cadeira, desconfiado. "Proposta? Que proposta?" Ela dá 2 toques no celular e solta: "Tenho algo aqui que talvez te faça mudar de ideia. Sobre mim, sobre tudo." Marco Aurélio ouve os primeiros segundos do áudio e empalidece. "Você tá me chantageando?" Ela sorri. "Prefiro dizer que estou propondo um acordo vantajoso para os dois." A tensão cresce como tempestade no horizonte. E antes que ele possa reagir, Fátima sentencia: "Se não quiser que a Odete escute isso, vai ter que seguir exatamente o que eu mandar." Mas ela não quer apenas silêncio. Fátima quer mais, muito mais. E agora que tem Marco Aurélio nas mãos, ela revela seu plano maquiavélico. O que vem a seguir é ainda mais ousado e vai abalar as estruturas da TCA. Marco Aurélio anda de um lado para o outro, inquieto, dentro de sua luxuosa sala envidraçada na TCA. O celular está na mão, mas ele não tem coragem de desligar a gravação.
A voz de Fátima ecoa em sua cabeça como um martelo impiedoso. Ou você faz o que eu quero, ou essa bomba estoura no colo da Odete. Do lado de fora, Maria de Fátima espera, impassível. Ela cruza as pernas com elegância e observa o relógio como quem sabe que o tempo agora corre a seu favor. O poder está em suas mãos e ela saboreia cada segundo dessa virada. Quando Marco Aurélio finalmente abre a porta, o rosto dele está pálido, derrotado. Ele tenta manter a pose, mas a máscara de autoconfiança já começa a rachar. Você venceu! O que você quer? Ele solta, seco. Fátima se levanta com um sorriso calculado, como quem entrega um cheque em branco. Quero um cargo para César na TCA. E mais, quero uma transferência para o exterior assim que eu me casar com o Afonso. Marco arregala os olhos, pasmo. Casar com o Afonso? Você ficou louca? Ela se aproxima, os olhos faiscando. Louca? Louca é quem subestima uma mulher determinada. Eu vou me casar com ele, Marco Aurélio. E quando isso acontecer, o César vai estar longe, bem longe. Ele engole em seco. A presença de Maria de Fátima o sufoca. O perfume doce que ela usa parece veneno misturado à sedução. Marco Aurélio sabe que está enredado na teia dela e que cada tentativa de escapar só o prende mais. Sem ter alternativa, ele acena com a cabeça, rendido. Tá, eu vou providenciar tudo, mas você me entrega essa gravação. Ela dá uma risadinha debochada. Uma cópia, talvez. A original? Nem em sonho. O silêncio que se segue é pesado, sufocante. Fátima sabe que agora é ela quem dita as regras. Mas enquanto ela comemora essa vitória, o que ela não percebe é que Marco Aurélio já começa a se mexer nos bastidores. Ele não aceita ser feito de marionete e vai dar um jeito de virar o jogo. E é nesse clima de tensão velada que ele decide agir em segredo. E a primeira peça do contra-ataque já está sendo movimentada. Marco Aurélio gira a chave do cofre com dedos trêmulos. O suor escorrendo pela testa, enquanto ele observa, finalmente, a pequena gravação escondida entre documentos velhos. Ele a segura como se fosse ouro, ou uma arma. A arma que vai libertá-lo das garras de Maria de Fátima. Na tela do computador, ele já tem pronto um dossiê falso, uma cortina de fumaça para distrair a vilã. Agora, com o verdadeiro trunfo em mãos, ele respira aliviado pela primeira vez em semanas. No outro lado da cidade, Fátima entra em casa cantarolando, convencida de que domina o jogo. Ela gira pelo corredor como se fosse dona de um império e diz a si mesma diante do espelho: a próxima etapa é simples. Manter o César por perto só até eu me casar com o Afonso. Seus olhos brilham como os de uma atriz prestes a subir no palco para a cena mais importante. No dia seguinte, Fátima aparece na TCA com ares de rainha. Bom dia, Marco Aurélio, diz ela, jogando os cabelos para o lado com charme ensaiado. Mas ele, com um leve sorriso no canto da boca, responde num tom gelado. Bom dia, aproveite enquanto pode. Fátima franze a testa desconfiada, mas tenta manter o jogo de cintura. Sem saber que Marco Aurélio já recuperou a gravação que a colocava no controle, ela insiste em pressioná-lo para agilizar a transferência de César. Você sabe o que pode acontecer se eu perder a paciência, né? Diz ela, com veneno escorrendo pelas palavras. Marco apenas acena, enigmático. Mais tarde, ele se tranca na sala de reuniões vazia e assiste à gravação mais uma vez, agora com outra expressão, a de um predador prestes a morder de volta. Chega de brincar, sussurra para si. E já começa a arquitetar a armadilha que vai derrubar Fátima. Enquanto isso, Maria de Fátima está em plena comemoração silenciosa. No íntimo, ela acredita que Marco Aurélio está completamente dominado. Homem nenhum resiste por muito tempo, murmura, ao brindar sozinha com uma taça de vinho. Só que ela não imagina que, desta vez, é ela quem está dançando à beira do precipício. E é no momento em que Fátima acha que venceu, que o jogo começa a virar de forma implacável. O silêncio na sala de Marco Aurélio
É quase sepulcral quando ele chama Maria de Fátima para uma conversa urgente. Ela entra com um sorriso vitorioso no rosto, já se sentindo dona do pedaço. "Achou a gravação interessante, né?" diz ela, cruzando os braços com um ar de desafio. Mas Marco se mantém sereno, quase indiferente, e rebate com frieza: "A gravação já está comigo novamente." Fátima arregala os olhos, engolindo seco. O chão parece se abrir sob seus pés. "Como assim com você?" "Você tá brincando, né?" questiona, a voz falhando. Marco levanta lentamente da cadeira, caminha até ela com passos calculados e coloca um pendrive sobre a mesa. "Brincando? Isso aqui é a sua última carta, e agora ela tá comigo." A vilã tenta disfarçar o desespero, mas sua postura começa a desmoronar. As unhas apertam a bolsa com força, como se tentasse agarrar o controle que escapa por entre os dedos. Marco sorri, mas o sorriso é venenoso. "Você realmente achou que podia me encurralar? Fátima, querida, você subestimou o homem errado." Sentindo o jogo escapar, ela tenta reverter a situação com charme e sedução. Se aproxima lentamente, encosta a mão no ombro dele e sussurra: "A gente ainda pode se entender. Você e eu juntos, Marco. Somos imbatíveis." Mas o empresário se afasta como quem recusa um veneno. Não confunda negócios com prazer e nem pense que ainda tem algum trunfo. Ao sair da sala, Fátima caminha pelos corredores da TCA como se atravessasse um campo minado. Sua mente está a mil, refazendo cada passo, cada palavra, buscando uma nova brecha. "Isso não vai ficar assim. Ele vai pagar por me virar as costas", murmura, com os olhos ardendo de raiva. Mais tarde, a reviravolta inesperada acontece quando Leila, em tom casual, convida Fátima para ficar uns dias em sua casa. "Você tá com o rosto tão abatido, menina. Vai lá em casa e espairece. Tenho certeza que o Marco Aurélio vai adorar te ver por lá." A vilã, que mal acredita no que ouve, abre um sorriso que esconde intenções sombrias. "Aceito sim, Leila. Vai ser ótimo." Mal sabe Leila que está abrindo a porta de casa para uma serpente venenosa. E o que acontece a partir daí vai explodir como uma bomba dentro daquele lar. Fátima entra na mansão de Leila com passos silenciosos, mas olhos famintos. O ambiente sofisticado, os quadros caros nas paredes e o perfume leve de lavanda no ar não intimidam a jovem vilã. Ao contrário, funcionam como combustível para seus planos. "Que casa linda, Leila. Imagino que viver aqui com Marco Aurélio seja um sonho", diz ela com um sorriso doce, enquanto seus olhos farejam oportunidade. Leila, desavisada, sorri de volta. "É um lar, Fátima. E você pode ficar o tempo que quiser." O que Leila não imagina é que naquele exato instante, Fátima já está arquitetando o próximo passo: seduzir o anfitrião. Afinal, agora ela está morando sob o mesmo teto que ele. E à noite, quando Marco Aurélio chega do trabalho, ela já está à espera, bem posicionada no sofá, vestida em um hobby elegante que revela mais do que deveria. "Boa noite, Marco. Você demorou hoje", comenta, com a voz envolvente, enquanto cruza lentamente as pernas. Marco Aurélio percebe o jogo, mas ao invés de recuar, encara Fátima com um olhar ambíguo, cheio de tensão. "A Leila me disse que você ia passar uns dias aqui. Achei curioso." "Só uns dias para relaxar", responde ela, fingindo inocência, mas deixando escapar um olhar de predadora. A cada dia que passa, os encontros casuais vão se tornando mais frequentes. O toque acidental se repete, os olhares se prolongam. O clima, quase palpável, transforma a mansão em um campo de batalha emocional. Fátima começa a circular pelo espaço como se já fosse dona dele, sempre impecável, sempre presente. "Você devia relaxar mais, Marco. Às vezes a gente precisa esquecer a pressão do mundo lá fora", ela sussurra uma noite, parando bem perto da porta do quarto dele. Marco hesita, fecha os olhos por um instante e responde em voz baixa:
Cuidado com o jogo que você está jogando, Fátima. Tem gente que não sabe a hora de parar. Mas Fátima não quer parar. Pelo contrário, ela quer ir até o fim. E na madrugada seguinte, após um jantar em família e um vinho a mais, o inevitável acontece. Marco Aurélio e Fátima se entregam ao desejo escondido. Um encontro carregado de tensão, culpa e desejo proibido. O que nenhum dos dois percebe é que, do alto da escada, uma sombra observa tudo. E quando Leila descobrir o que está acontecendo debaixo do próprio teto, o estrondo vai ser de arrepiar até as paredes da mansão. Leila desce as escadas com passos apressados, o salto batendo firme no mármore, como marteladas de um presságio sombrio. Os olhos, antes calmos, agora brilham com a fúria de uma tempestade prestes a se libertar. Ela havia visto. Cada gesto, cada olhar, cada toque entre Fátima e Marco Aurélio, tudo registrado na memória como farpas em brasa. Sem dizer uma palavra, ela entra na sala e encontra os dois no sofá, disfarçando uma distância que já não engana ninguém. Espero não estar interrompendo nada. Íntimo, solta Leila, com ironia cortante. Marco Aurélio engasga com o próprio silêncio, enquanto Fátima, com sua habitual cara de pau, tenta reverter o jogo. Leila, eu acho que você está interpretando as coisas do jeito errado. Errado? Leila ri, mas é um riso vazio, cortante. Você tá na minha casa, dormindo no quarto que eu arrumei com carinho e ainda tem a ousadia de achar que pode se esfregar no meu marido? Marco tenta intervir. Leila, por favor, vamos conversar com calma. Mas ela o silencia com um olhar que faria até um leão recuar. De repente, o clima explode. A raiva acumulada de Leila vira ação. Ela agarra um vaso de cristal que está sobre a mesa e, sem pensar duas vezes, arremessa em direção a Fátima, que se esquiva por pouco. Sua cobra! Você vai pagar por tudo que fez! Fátima recua, assustada, mas não perde a pose. Você sempre foi fraca, Leila. É por isso que ele se cansou de você. A frase é a gota d'água. Leila avança tomada por uma fúria cega. E Marco precisa intervir para impedir uma tragédia. O som de gritos ecoa pela casa, seguido do estilhaçar de outro objeto lançado contra a parede. A empregada corre para ver o que está acontecendo, mas logo recua diante da cena. O caos se instala, e Maria de Fátima, mesmo abalada, percebe que sua presença ali está por um fio. Mas o que ninguém imagina é que esse escândalo doméstico está prestes a ganhar proporções ainda maiores, porque Odete Reutemann, fria como sempre, já está a par da traição e tem planos próprios para lidar com essa bomba prestes a explodir.